que delícia a gente aqui, virada de chave de novo, eu fico tão feliz. Ai, Monique, você ainda tá de óculos? Gente, tô, mas não preciso mais. É só para mostrar mesmo que esse óculos lindo aqui da Qualiótica Carioca. Olha que graça, esse aqui é da Mil Mil. Bonitinho demais, né? Lindo, mas eu vou tirar hoje, tá? Ó, já mostrei, agora vamos conversar. Fiz a blefaroplastia, já está bem melhor, não é o resultado final ainda, mas agora eu já posso me expor, assim, sem óculos. Bom, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, e antes de eu trazer minha convidada, que é uma pessoa, assim, que, gente, vocês vão ficar bem impressionados com a trajetória dela, né? É uma pessoa muito simples, chegou num lugar de inspirar milhares de mulheres, de agregar milhares de mulheres. Vocês vão gostar muito, mas vocês sabem que eu preciso sempre agradecer aos meus patrocinadores, né, gente? Sem eles, vocês sabem que é mais difícil. Investe Smart XP, escritório de assessoria de investimento, que eu tenho a honra de ser embaixadora, 27 bilhões em custódia. Gente, vocês imaginam o tanto de gente que confia aqui nesse escritório? Por isso que eu confio também. Sacada. Vou ter que levantar, gente, porque hoje eu tô demais. Não. Olha esse conjunto de sarja, que coisa mais linda, maravilhosa. Tudo sacada. Posso desfilar, Edu? Pode? Tô desfilando. Na passarela. Sacada, muito obrigada. Qualiótica Carioca, que entrou agora com a gente também. Eu tô tão feliz. Eles têm lojas aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Barra Shopping, América Shopping, Shopping Tijuca, mas também vende por WhatsApp, eu vou deixar tudo isso na descrição. E para finalizar, a Clube Car Service, que traz e leva meus convidados com segurança, transporte executivo. Gente, Monique, você demora tanto a falar desse povo, mas esse povo é que me ajuda a estar aqui, gente. Desculpa, agora eu vou trazer essa mulher fenomenal que veio de longe, veio de Goiânia, para ter uns compromissos aqui no Rio de Janeiro, porque ela é muito chique, e aí ela veio me dá a honra de estar aqui. É uma mulher que nasceu no campo, mas o que ela colhe, nossa, vai muito além da terra. Começou a vida como muitas brasileiras, gente. Foi empregada doméstica, foi vendedora, e sempre sonhando e acreditando em dias melhores. Mas foi no agro, junto com seu marido, que ela descobriu a sua verdadeira missão, e hoje ela lidera com o coração, fala com a alma e planta semente com muita força por onde ela passa. Ela vai contar a história delas aqui. Seja muito bem-vinda, vem pra cá. Sônia Bonato, embaixadora do agro. Mas vem cá, vem cá. Ai, obrigada, Bia, pelo convite. Então, uma honra estar aqui com você. Nossa, imagina pra mim. Senta, fica à vontade. Sua aguinha é bom. Em primeiro lugar, obrigada, né? Obrigada. Muito obrigada pelo por você convite. estar aqui. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com você. A gente conseguiu, né? Essa agenda tentando boa. Um tempão. É. Então, gente, quem me apresentou, Sônia, foi Fred Mayrink, diretor artístico da Globo, que está cheio de projetos com o agro, tá? Nessa imersão do Fred no agro, ele conheceu Sônia. E um dia me ligou e falou, Monique, você precisa conhecer. Você que gosta de mulheres incríveis e inspiradoras, você tem que conhecer. A gente foi se conhecendo, a gente teve uma oportunidade de estar juntas muito rapidamente, a gente não se curtiu ali naquele dia. Foi muito rápido, só deu um grande né? abraço, um grande beijo, né, em eventos do agro, mas agora ela está aqui. Então a gente vai começar contando a história dela. Bom, antes de chegar no agro, você passou por outras fases da vida. Como eu falei, precisou começar a trabalhar muito cedo. Enfim, eu queria que você contasse a sua jornada até chegar hoje com tantos prêmios, com essa liderança tão humana, com todas essas mulheres do agro que você traz de mão dada com você. Como é que começou a sua história? As pessoas gostam de saber. Bom, eu nasci em fazenda, meu pai era funcionário de fazenda. Eu fiquei até uns 6 anos, mais ou menos, né, com meu pai, meus irmãos, minha mãe, morando nessa fazenda. Mas aí chegou a hora dos meus irmãos estudarem, né? Eles estudavam nas escolas da fazenda, mas não é igual. Então meu pai falou, não, vai para a cidade e nós vamos mudar para vocês poderem estudar. Então nós mudamos para a fazenda, mas meu pai continuou indo para a roça. E a minha mãe também às vezes ia apanhar algodão, né? Que antigamente apanhava na mão algodão. Vocês foram para a cidade? Para a cidade. E eu, pequena, às vezes ia com a minha mãe no caminhão para ir apanhar algodão. Eu ficava com ela na roça o dia inteiro, voltava com ela à tarde. Mas né, eu me afastei totalmente do agronegócio, do agro, de produção, do campo, de tudo. E aí, depois de anos, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu estava com 8 anos, eu já estava trabalhando. Mas com 8 anos você fazia o quê? Você ajudava na casa? Eu lavava a louça, só a louça do almoço. Eu chegava, almoçava na casa que eu trabalhava,
Isso, gente, às vezes as pessoas não entendem. Antigamente as coisas eram muito caras, né? A situação financeira das pessoas não era igual é hoje. Você não tinha acesso à alimentação igual você tem hoje. A produção agrícola no Brasil cresceu mais de 500% em produção agrícola. Hoje nós somos exportadores, nós éramos importadores. Então tudo isso é que fez, né, a gente começar a trabalhar muito jovem. Muita gente da minha idade começou a trabalhar muito jovem para ajudar a família, né? Às vezes trabalhava de dia, estudava à noite para ajudar, né? Aí A você renda. ia nessa casa e lavava a louça do almoço. Lavava a louça do almoço, né? A primeira vez foi um desastre. Eu tive que lavar tudo de novo. Ela pôs tudo dentro da pia de novo e falou assim: vou te ensinar. Coisa mais boa você ouvir uma pessoa falar assim: vou te ensinar. E eu acolhi aquele ensinamento. Hoje eu falo, lavo talher com uma presteza, meus talheres. Eu detesto pegar colher, talher gordurando, né? Horrível, né? E eu aprendi, graças a Deus, assim, essa mulher, a professora chamava Mercedes, e foi minha professora durante 3 anos, que antigamente era um professor por sala, né? Não era igual é hoje. E, assim, foi um laço muito grande que eu criei até com a família dela, sabe? Você lavava a louça na casa da professora? Na casa da professora, é. Ah, tá. Aí eu acabava de lavar a louça e voltava para minha casa. E ela dava o dinheiro do que me pagava para minha mãe, né? Para ajudar em casa. Depois disso, você continuou trabalhando desde... Aí eu saí, né? Assim, depois, quando ela não era mais minha professora, ela mudou de classe, mudou tudo. E eu também saí, né? Parei de trabalhar lá com ela. Mas, daí uns 2 anos, eu precisei começar a trabalhar de novo, né? Aí eu fui trabalhar de doméstica. E eu parei de trabalhar uma época, fui morar com a minha irmã para ajudar minha irmã a cuidar das crianças, que eram pequenas. Minha mãe falou: tá precisando de ajuda. Você vai sair da escola, você vai sair de tudo, vai lá ajudar a sua irmã. Eu fiquei uns quase 5 anos morando com a minha irmã. E depois eu falei: não, eu não quero essa vida pra mim, eu quero estudar, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir. Eu dei, assim, aquele negócio de ir embora e voltei a morar com a minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar, né, em outras casas, né, comecei a trabalhar em casas de pessoas. Trabalhei muitos anos em várias famílias, assim, porque eu gostava de ficar muito tempo, sabe, com as famílias, assim. Eu não gostava de ficar trocando de emprego. E você tinha um trabalho de doméstica? Doméstica, você arrumava a casa, é, fazia tudo? Tudo. Olhava criança, tudo. E aí, eu arrumei emprego num mercadinho de verdura, no comércio. Você já estava com quantos anos? Eu já estava com quase 19 anos, Tá. mais ou menos. Aí você foi pro comércio. Fui pro comércio. Aí no comércio, eu entrei na escola à noite, tinha um curso que você fazia, chama supletivo. Porque como eu saí da escola, eu estava atrasada Sim, no o meu supletivo estudo. ele acumula vários anos Vários em um. anos em um. Então, eu fui fazer. Só que o supletivo antigamente era muito, era de você ter que estudar mesmo. Era forte, puxado. E a professora brava, ruim, e falava: você tem que saber para você tirar nota. Se a gente não soubesse, não tirava nota, não. Então, isso foi muito bom para mim também, né? E aí, trabalhando nesse mercadinho, eu concluí, né, o supletivo, e aí eu fui fazer o colegial, né? Eu ganhei uma bolsa trabalhando no mercadinho. O diretor da escola foi lá fazer compra. Ele falou assim pra mim: você não fez essa conta, tá certa não? Falei: tá certinha. Porque é muita verdura, né? Aquele monte. Você fez rapidinho. Ele falou assim: tá certa essa conta não? Eu falei: tá certa. Eu nunca usei calculadora nem pra porcentagem. Faço tudo na cabeça. Então, ele falou assim: tá errado, não tá, não tá? Falei: confere, peguei a maquininha lá e dei pra ele. Falei: confere aí então, senhor. Ele conferiu e falou assim: ganhou uma bolsa de estudo. Uma bolsa de estudo do colégio Oswaldo Cruz, que é um dos colégios mais conceituados de ensino do estado de São Paulo. E eu fui fazer a contabilidade na escola que tinha. Era técnico em contabilidade nessa escola. E eu fui para lá estudar e fazer. Dali, de vender verdura, eu fui vender móveis. De vender móveis, eu fui vender peças. E vendendo peças, eu fui vender carro, motos, consórcios, até virar produtora rural. E aí me conta, quando que você encontrou o teu marido, que foi ele que recebeu ele recebeu uma terra, que vocês migraram para o campo de verdade? Eu trabalhava vendendo motos, consórcios em Orlândia. Aí eu conheci ele.
Orlândia, em Goiás. Orlândia, São Paulo. Eu sou Ah, paulista. Eu sou tá. paulista. Ó, a Né? besteira aí, Mônica, cala a boca. Aí eu trabalhava lá e eu fiquei conhecendo ele e a gente, amigos com as minhas amigas, tudo, a gente era amigo. E começamos a participar das coisas e ele começou a ir junto com a gente, participar em tudo, né? E aí eu mudei, eu saí desse lugar e fui morar em Tuverava. Eu conheço, São Paulo, isso aí eu sei. Eu fui trabalhar em Tuverava, trabalhar com o Jovino, que foi o meu grande mentor de administração. Eu devo tudo a ele que eu sei de administração, de dinheiro, de poupança, de tudo quanto é coisa de investimento, eu aprendi com ele. Então eu sou muito grata a ele por isso. Fui trabalhar com ele. Quando eu mudei para Ituverava, foi que eu comecei a namorar o meu amigo Nilton. A gente era amigo. Sim. E eu comecei a namorar e passou uns 2 anos, mais ou menos, a gente namorando, entre ficar junto ali, morando junto, veio a gravidez da minha filha. Aí eu tive a minha filha, eu morava em Ituverava, e depois a gente ficou muito tempo separado assim, porque ele trabalhava em São Joaquim, na fazenda. Certo. E eu morava em Ituverava. E aí eu falei, esse negócio não tá certo, né? Mas aí veio a falecer o vô dele, e ele recebeu essa herança, ele falou assim, mas é muito pequenininha a terra ali, eu quero uma maior, quero fazer mais coisas. Falei, você que sabe, o que você fizer, eu tô junto, né? Tô dentro. Aí vendeu, comprou em Goiás em 1995. Aí nós mudamos para Goiás. Mudou todo mundo para lá. Mudou, ele e minha filha. Tá, e aí ele era o produtor rural, a terra era dele, e da onde que Sônia entra e hoje é a grande alma do negócio? Então, Sônia, né, da multinacional, vendendo carro, vendendo motos, vai para a roça. Chega lá, olha para a roça e fala como é que planta arroz, como é que planta as coisas, porque quando meu pai fazia isso, eu tinha 6 anos, não tinha noção nenhuma de produção agrícola, né? E aí, menina, eu falei assim, e agora como é que eu vou ajudar meu marido? Eu vou precisar estudar, aprender, participar de tudo para poder ajudá-lo, né? Eu tinha que ajudar porque era eu e ele só. Então nós fomos, eu fiz um pedido para ele, eu falei, eu vou para Goiás, mas eu quero morar na fazenda, eu não quero morar na cidade. Ele falou, não, nós vamos morar na fazenda. E deu tudo certo, assim, a fazenda, o lugar, foi tudo iluminado, assim, a gente foi vendo, foi dando tudo certo. É perto da cidade, você vai conhecer, porque já sei que você vai lá, né? E tudo isso aconteceu, assim, muito pouco tempo, sabe? Vocês começaram plantando o quê? Aí nós fomos aprender e nós começamos plantando arroz, como sempre, maioria dos produtores rurais que vão abrir área, planta arroz, que ele não exige muito da terra, o arroz. Ah, tá. Então, mais fácil para começar. É mais fácil, é mais barato você produzir arroz. Aí a gente fez a nossa primeira lavoura de arroz, né, com a ajuda de amigos, que a gente já conseguiu amigos, né, lá nesse ano. Jura, Sônia, você conseguiu amigo? Gente, mas é uma dificuldade essa mulher arrumar amigo. E aí, eles ajudaram. Já chegou aqui, gente, foi o Eduardo, aqui, nosso filmmaker, foi dar um beijo nela. Ela falou, não, beijo não, eu gosto de abraçar. Ele é assim, esse docinho. E aí, a gente fez a nossa primeira lavoura de arroz. Tem aguinha pra você, tá? A nossa primeira lavoura de arroz. E foi muito gostoso, assim, ver como era produzido. E eu falei até pro Fred isso há um tempo atrás. Falei, Fred, depois que eu vi como é produzido aquele alimento que está lá no prato, você olha de uma maneira diferente. Não tem como. É assim, é gratificante, porque arroz, gente, demora tantos dias para plantar, cuidar e colher. E nesse tempo todo você tem que ficar cuidando, é igual você ter uma orquídea em casa e ficar cuidando ali para ela florescer, para ela não morrer, é a mesma coisa a planta lá na roça. Só que ela é perecível, né? Ela tem um momento de produção, né? Ela tem aquele prazo. Você planta, ela produz e morre. Ela não fica ali. É planta que tem um ciclo. Sim. E aí eu falei, e a gente bota no prato e come em 2 segundos. É isso. E não valoriza, né? Da onde que vem isso tudo. É isso que ela tá falando. É isso que emociona. É isso que a emociona. Uhum. E aí, depois disso, eu comecei a prestar atenção em tudo, sabe? E me apaixonei mesmo pelo agronegócio, assim. Porque a gente fala agronegócio, os outros acham que é uma coisa grandona, né? Gente, é agro porque a gente produz e negócio porque a gente vende. Então, é um negócio.
tá? Não é agronegócio, tá? Perfeito. Aquele negócio grande. Não é o negócio que é grande, é a produção de quem é do agro que é comercializada. Então, comercializar é um negócio. Então, é agronegócio, Do arroz, né? vocês foram. Do arroz, aí você foi. Do arroz, vocês foram para o que mais? Então, nisso a gente também tinha 12 vaquinhas, né? Que eu gosto de falar das vaquinhas porque os alunos ficam doidinhos comigo. E as vaquinhas, né? Mas a gente tinha 12 vaquinhas, inclusive assim, de mais leite do que de corte. E meu marido começou a tirar leite e eu falei assim, nós precisamos de renda, né, para sobreviver, isso tudo no começo. Eu comecei a vender leite nas casas, aí eu ganhei umas galinhas do meu primo deu umas galinhas, e começou a botar ovo e aquele monte de galinha, de repente eu tava aquele monte de galinha no quintal, e comecei a vender frango, vender galinha, vender ovo, e tudo isso nas casas, na cidade. E eu fiquei uns 5 anos fazendo isso. Muitos clientes, assim, assíduos, sabe? E depois eu falei assim, mas gente, tem um trem errado. Nós não podemos continuar só nisso, né? Vamos estudar, vamos planejar alguma coisa para a gente mudar. E foi aí que o meu marido falou assim, eu vou fazer silo para as vacas. Eu falei, ah, é? Fazer o quê? Silagem. Ah. Silagem é o milho que você produz, corta ele ainda verde, picadinho, faz um monte, deixa curtir e você põe no coxo no inverno para os animais. Não só vaca, para os animais. Tá. Cavalo, pode comer, bode, cabra, carneiro. Ele pensou tá? fazer isso para vender. Aí que veio o negócio, a gente nem precisou oferecer, o povo começou a perguntar se tinha para vender. E aí a gente descobriu uma fonte de renda. Aí a gente aumentou a área de plantar milho e fazia negócio. Então a gente colhia um tanto para nós e um tanto para vender. Então era uma renda que a gente tinha também. E com isso a gente foi melhorando também a genética do gado, porque só 12 vaquinhas não dá lucro, né? Então não é que não dá lucro, é pouco comércio pecuário. A gente começou a deixar aumentar, aí no outro ano a gente já estava com 26, aí no outro ano a gente já passou para 35, e aí a gente começou a se preocupar também com a genética dessas vacas, né? Que não é só leite, a gente vendia bezerros, e bezerros tem que ter genética, tem que ter uma boa qualidade para ir para o coxo, engordar e vender, né? Para ir para o abate. Então a gente foi escalando isso em planejamento. Então, passou-se 5 anos, 8 anos, aí eu fiz um curso de empreendedorismo rural, que foi onde desenvolveu todo o trabalho que eu faço na fazenda até hoje. E qual que é? O que você faz hoje na fazenda? Hoje a gente tem um planejamento anual de gestão, nós temos planilhas de custo, planilha do uso das máquinas que a gente tem, porque a gente tem que saber quantas horas ela trabalhou, quanto de óleo ela gastou, diminuir esse gasto de combustível fóssil o máximo possível, comprar implementos agrícolas que ajudam a diminuir o uso das máquinas, né? Por exemplo, o GPS, ele ajuda nisso. Ele faz o trator passar no lugar certinho que tem que passar. Se você não tiver, às vezes você repete, porque não tem uma marca, não tem nada ali. Perfeito. Então, ajuda muito a tecnologia na economia para o produtor rural e também na produção. E tudo isso, assim, a gente veio agregando e fazendo os planejamentos por ano e fomos investindo, né? Começamos a investir, aí compramos máquinas mais modernas para acompanhar todo esse... eu falo assim, ó, é uma economia no geral. Você economiza no que você está fazendo e também no que você está gastando. Então, vem no custo da produção. E aí a gente inventou de ser produtor de soja, eu que quis. Meu marido queria arrendar, ele sempre gostou de arrendar porque ele acha que não tem preocupação. Mas eu gosto de plantar soja, eu amo plantar soja. Hoje a fazenda faz o quê? Hoje nossa fazenda ela tem a pecuária, né? Que já é bem avançada, porque nesses anos todos a gente começou a comprar os bois registrados para cruzar com vacas Nelores para dar bezerros de qualidade, para ter preço. Quando você não tem quantidade, você tem que ter qualidade. Então a gente fez isso. Hoje nós temos a pecuária de corte, que a gente faz a cria. Nós produzimos 60 hectares de soja para exportação para a Holanda, que é certificada. A gente tem a certificação de preservação, de sustentabilidade, e temos a certificação de integração lavoura-pecuária.
Então, a gente faz essas 3 certificações, elas foram feitas, que nem a gente estava falando isso hoje, o povo acha que vou certificar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você, num dia, você não certifica. Vocês não têm noção como hoje a coisa é rigorosa. Vocês não têm noção. Agora, tá bom, e como é que você se tornou embaixadora do agro, né? Inspirando, ajudando essa mulherada? A gente sabe que o agro sempre foi um ambiente bem masculino, bem machista, e você foi uma das primeiras. Como é que você foi a sua entrada nesse ambiente masculino? Agora eu quero dizer você como mulher, como você se sentiu e como se você se transformou na embaixadora do agro. No começo não tinha mulher, né? As mulheres estavam dentro dos laboratórios de pesquisa, dentro dos escritórios de empresas do agro, no campo não tinha. Apesar de que a mulher sempre esteve presente, mas ela não tinha visibilidade, ela ficava sempre aqui, né? O marido tomando as decisões, ela participava das decisões, mas ali, ela e o marido. A hora que o marido ia fazer o negócio, ela não aparecia. Mas hoje já está mudando muito e eu acredito que tem muitas famílias que a mulher participa integralmente de todo o negócio, e eu já comecei na frente, né? Eu e meu marido, assim, a gente já foi junto no negócio, e ele não teve restrições comigo, tanto que ele me levava em dias de campo. Dia de campo é quando os profissionais preparam uma lavoura para mostrar as novidades, as tecnologias, as inovações, variedades de plantas, de tudo, para a gente fazer a próxima safra. Então, dia de campo... Você era uma das únicas, você era uma das poucas mulheres no início? No início era, às vezes era só eu de mulher, eu e meu marido, né? Eu ia com ele e só eu de mulher lá no meio. Só que assim, eu acho que o pessoal acostumou a me ver junto, sabe? Eu não tive problema, ninguém me falou nada, não tive nenhum olho torto, assim, que eu percebesse, né? Pode até ter tido, mas eu não percebi. E eu comecei a ir nesses dias de campo, comecei a ir em palestras, fazer cursos, para trazer toda essa inovação para dentro do meu negócio. Só que como assim, eu não gosto de conversar, eu sou uma pessoa muito fechada, né? Eu arrumava amizade em todo lugar que eu ia, arrumava esse pessoal, esses profissionais hoje são meus amigos, né? E aí começou a expandir, assim, a minha amizade com muitas mulheres, e essas mulheres começaram a agregar comigo, gente, sabe? Você não tem noção tanto de mulher que é apaixonada, a sua aninha pra cá, a sua aninha pra lá, porque ela é aquela pessoa, outro dia eu falei essa frase pra ela, né? Cara, porque quem conhece, quem assim, eu tenho tão pouco contato pessoalmente, né, Sônia, infelizmente, mas é uma pessoa que quer carregar todo mundo para o sucesso, ela quer dar luz para todo mundo, ela quer ajudar todo mundo. E existe uma gratidão gigante das mulheres, né? Agradar todo mundo é impossível, né? A gente sabe que tem pessoas que não acham que não. Bem, mas para mim tá tudo certo. Eu falo, se você tem algum problema comigo, vem buscar, porque o problema é seu. Leva embora. Então, eu não me... Nossa, se quer me atingir com gente, adorei! Se você tem algum problema comigo, pega e se manda. Vai embora, que não é meu. Né? E essa embaixadora do agro? Então, aí, com esse negócio de ter tantas mulheres e ir conhecendo mulheres, e aí começaram, eu sou de falar mesmo, Monique, eu sou muito sincera, muito transparente, e se eu não gosto de uma coisa, eu falo, sabe? E eu acho que tem que ser assim, você não tem que agradar as pessoas para as pessoas gostarem de você. Porque se você só precisar só agradar as pessoas para elas gostarem de você, você não está sendo você. Entendeu? Então eu prefiro ser muito transparente, prefiro que tenha pessoas que não gostem de mim, prefiro, do que todo mundo gostar de mim. Ela fala isso pra tirar onda, tem quase ninguém que não gosta dela. Acho que ela conta numa mão e olha lá, nem sei se chega nisso. Mas é sério, porque às vezes você não agrada mesmo todo mundo. Mas isso aí é normal. Okay. Mas aí, com esse movimento todo, o pessoal começou a me chamar de mãe, primeiro, as meninas mais novas, ô mãe, e benção mãe, e não sei o que mãe. E aí... eu fui ser embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que é feito em São Paulo, e já está no 10º ano, e eu fui 4 anos embaixadora. E aí a minha amiga me pôs nome, me colocou esse nome de embaixadora do agro brasileiro. Ela fala, você é embaixadora do agro brasileiro. E ela que pôs, né? E o pessoal do Congresso gostou. Eles falaram, então não vai ser mais a cara do Congresso, vai ser embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Como eu fiquei lá 4 anos,
Eu falei, aí todo mundo, a embaixadora do agro, eu registrei minha marca, ela é registrada. Os outros, fulano tá usando, embaixadora do agro, deixa usar, eu fico feliz. Eu não tenho esse negócio que essa caneca é minha, posso usar? Pode usar a caneca, faça. Eu quero mais é que dê certo as coisas para as pessoas, sabe? Mas só, né, que tem o outro lado, né? Você, para ser líder, você não pode agradar todo mundo. Para ser líder. Qual é o segredo para O ser segredo líder? para ser líder é fazer o que tem que ser feito. Não é o que a pessoa quer que você faça. Isso daí que eu falo para você, que você não agrada todo mundo. Sim. Porque às vezes a pessoa quer que você faz alguma coisa que não condiz com o correto. E você não pode fazer porque a pessoa acha que você tem que fazer. O correto é correto e você tem que agir daquela maneira. Com respeito. A coisa que eu mais admiro nas pessoas, eu dou palestra, é todo mundo prestar atenção na palestra. Se você não quer, se você acha que a palestra não está legal e Levanta e vai embora. Levanta e vai embora. Não fica conversando. Exato. Além disso, um dia uma menina falou assim para mim, Soninha, você me explica aquela outra parte? Porque a moça atrás de mim não parou de conversar e eu não ouvi o que você falava porque ela me chamava mais atenção que você, porque ela não parava de falar. Então as pessoas às vezes não entendem que ela não está ali raciocinando por ela está atrapalhando outras pessoas. Então a hora que você fala isso, eu falo, é respeito. É respeito não pela pessoa que está falando, por quem está perto de você. Pelas pessoas que estão ao seu lado ali. Sim. Sabe? E tudo isso faz com que ou eu seja muito amada, como diz a minha amiga de infância, ou você é muito amada por uns, ou você é muito odiada por outros. Agora eu entendi. E aí, entendeu? Isso faz parte. Você parece ser muito forte. Você é sempre assim ou não? Sim. Eu tenho uma luz que me guia, eu tenho um Deus que me protege, eu tenho um Deus que me avisa das minhas coisas, sempre me avisou. Você fala muito de fé. Eu falo muito. É isso que te me segura, move. que te move? Que me move. Eu, às vezes, tenho decepções, que eu sou humana, né? Mas a decepção nunca é maior que a minha fé. Porque eu tenho certeza do meu senso, né? Eu tenho um senso para mim de que se eu fiz certo ou se eu fiz errado, se eu falei certo ou se eu falei errado. Se eu falei errado, Monique, eu chego para a pessoa e falo, me desculpa. Na hora eu nem pensei e falei. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas, como eu falo para você, eu tenho um Deus que me guia, que a maioria das vezes eu estou certa. E assim, ó, é avisado antes, sabe? É aquela sensibilidade que você tem que falar, não vai dar certo. Aí você tenta. Eu acho que a fé é tudo, né? É. Agora, assim, muita gente acha que a vida no campo é tranquila, é mais fácil, né? O que você diria para a pessoa que não conhece o peso da vida no campo, no sentido de viver e trabalhar? Conhecer de perto. Eu sempre falo isso. Eu falo. Não é fácil? Não. Quem acha que é fácil, não é fácil. Porque é um cuidado, é uma preocupação, a gente tem uma responsabilidade muito grande que as pessoas não fazem conta disso, porque ou não quer, faz de conta que não está vendo, ou por ignorância mesmo de aprendizado. Nós somos responsáveis pelo alimento na mesa e por essa água que a pessoa bebe. Você sabia que as nascentes estão dentro das propriedades rurais? E que nós somos responsáveis por cuidar delas? Nós não podemos estragar uma nascente de maneira alguma. A multa é enorme. Nós temos que cuidar dessa nascente. Nós, produtores rurais. E essa água desce e vai para o corguinho vai para o rio vai para o mar. E é nós que estamos ali produzindo água para alimentar e para matar a sede de muita gente. Porque hoje no Brasil nós temos muita irrigação, ainda não é a irrigação que nós merecemos, mas eu espero que a gente chegue lá, porque água nós temos. E com essa irrigação a gente passa a ter 4 safras por ano, que garante a segurança alimentar mundial. Isso. Porque explica, por exemplo, né? As pessoas, a gente não sabe o que está por trás de tudo. Alguns tipos de produto de plantação dependem de excesso de água, outras da falta de água. Isso é uma loucura, porque de repente, se esse produto não tem a água que precisa, perde tudo. Perde. E aí não ganha. Aí... Então, já pensou? A lei do preço, o preço na prateleira do supermercado é a lei da oferta e procura. Se o produtor rural
ele está produzindo bem, ele está investindo e tendo retorno, ele continua. Se acaso der errado, ele tem que parar, porque ele não tem dinheiro para plantar, né? A gente pega dinheiro no banco? Pega. Vai lá ver o juro que a gente paga. É o mesmo juro de qualquer outra pessoa. E às vezes as pessoas acham que a gente pega dinheiro no banco e não precisa nem devolver. Não tem nenhum programa não de temos. ajuda? Não temos programa que dá dinheiro grátis para nós. Para nós, produtores rurais, não. Dinheiro é emprestado. A juros altos. A juros altos. O menor juro é 6% para nós. O menor. Que é até tantos R$ 1.000 também. Se você precisar acima daquilo, o juro muda de... Entendeu? Quer dizer, se um produtor ele vive, né, de um produto, isso é um risco. Isso. Aí que vem o negócio, não pôr os ovos na mesma cesta, né? Para isso a gente precisa ter uma diversidade dentro da fazenda. Porque vocês e o Brasil muito da natureza, da natureza, da a chuva, gente depende do clima e o mercado não é favorável a nós também. Então o mercado nosso, nós não temos segurança de preço. Não existe. Como assim? Uai, você produz, você não sabe por quanto você vai vender. Entendeu? E não tem uma segurança. Você sabe assim, se tiver R$ 50 hoje, você fala, eu quero vender tanto para você me pagar, eu te entregar na safra e você me pagar dia tal. Você fecha o contrato, se subir, os 50 subir para 100, você perde 50, porque você vendeu a 50. Então você não tem uma média. E a safra é demorada. E você não tem uma média. Por exemplo, assim, o preço vai estar entre esse e esse, o tempo inteiro. Vamos supor. Aí você faz as contas e fala, poxa, aqui vai sobrar tanto para mim, né? Aqui tá assim e tal. Então, essa segurança a gente não tem também desses valores aí, tanto quanto o clima, quanto ao mercado. E isso tudo faz com que a gente invista sem saber o que vai acontecer. Gente, vocês estão vendo? E a gente tem tão pouca informação sobre esse mundo que tá dentro da nossa casa, a gente esquece, né? Tudo, aqui, ó, aqui é tudo, é tudo. Algodão aí, lindo. Aqui. Lindo. É impressionante, a gente não valoriza isso, né? E por que você acha que tem tão pouca informação para o povo que não é? Os programas de televisão que são do agro é para o povo do agro, que falam do agro. Por que tem tão pouca informação de explicar essa grandeza que a gente necessita disso? A informação tem, todas, normais e que existe, o que a gente faz, tudo e tal. Eu acho que a desinformação que foi através de notícias que não são a verdade, são as fake news. As fake news, é que levou essa desinformação para os urbanos, entendeu? Mostrou muita coisa que não é a realidade. E aí eles criaram essa cortina, né, que impede da gente mostrar o que a gente faz. Então a gente precisa do apoio de todas as mídias, não só do agro, e de pessoas como você aí, que está fazendo esse podcast maravilhoso para levar a voz nossa aí para essas pessoas. Muito obrigada, viu? Eu faço também, gente, de 15 em 15 dias, agora até dei uma paradinha, mas eu parei por causa da questão da cirurgia que eu fiz. Umas lives com mulheres do agro. Gente, é tão encantador, é tão inspirador como a história da Sônia. Se você pudesse dizer alguma coisa, porque eu quero agora sair um pouco do agro e falar como mulher. Essa mulher que era de uma família simples, que teve que lavar louça, que foi empregada doméstica, e hoje é inspiração para tantas mulheres. A jornada é fácil? Então, você perguntou lá atrás, né, se eu pensei em desistir, se eu tive medo. Eu sempre fui muito corajosa, desde criança. Minha mãe sofria na minha mão, porque eu não tinha medo das coisas, sabe? E eu nunca tive medo de enfrentar as coisas, os desafios que aparecem para mim. Eu sempre falo, assim, eu vou lá, eu tive um desafio muito grande agora, há poucos dias, e a pessoa falou comigo, eu falei assim, você espera eu rezar? Eu te dou a resposta. Aí eu fui rezar, todos os desafios serão vencidos. Apareceu assim para mim na Bíblia. Quer dizer, então vai, que eu vou estar com você. E você vai vencer mais esse desafio. E aí eu continuei lendo, porque eu ia ler só esse, né? E aí, as palmas. Alguém tá batendo palma aqui na salinha do lado. Para você. Para Deus que te falou sobre isso. As coincidências. As coincidências da vida. Coincidência. E aí,
eu peguei e falei, eu vou ter que fazer. Mas eu continuei lendo a Bíblia, e a Bíblia falou assim, como é que estava escrito? Todos os desafios serão vencidos, mas você não vai ser fácil para você pular as barreiras. Aí eu pensei, né? Falei, então não vai ter assim, não vai ser assim, mamão com açúcar, né? Vai ter muita crítica, vai ter muitas pessoas que vão ser contra. É isso que eu pensei, assim, na hora. Falei, mas já que ele tá falando que serão vencidos, Eu vou adiante. eu vou adiante, né? E eu tô aí Quer dizer, enfrentando tudo isso. Mas a jornada, então, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E quanto mais visibilidade você tem um ditado muito certo que fala assim, ninguém joga pedra em árvore seca, né? Só nas que tem frutos. A gente entende isso. Em vez, eu sempre falo, hoje eu falei pro motorista que me trouxe, falei para ele assim, em vez de criticar, por que você não faz? Vai lá e faz. Você é uma a mais fazendo. Porque errar, todo mundo tem o direito de errar, não é que você quer errar. Insistir no erro, que é ruim, mas você criticar as pessoas, ficar achando que a pessoa só faz coisa errada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o que você faz? Porque se a pessoa que me criticar faz coisa melhor que eu vou bater palma pra ela. Mas se não faz melhor que eu, não me critica não, que vai levar de volta. Vai. E isso é muito importante para que as pessoas te ouçam, né? A jornada não foi fácil, mas você nunca desistiu, e entendendo que vão vir várias barreiras, e você cai, levanta, e cai, levanta, e cai, levanta, mas não mas eu não cai, não. Não conseguem. Porque quando as pessoas fazem isso, às vezes você tá bem, e tem pessoas que vivem de ver as pessoas chorar. Tem pessoa que ela se sente bem se ela conseguir te atingir. Ela tem aquele ego de falar, conseguir fazer ela ficar triste. Entendeu? Aquele negócio assim. E tem gente que vive assim. E a gente tem que ter um cuidado danado. Porque se você me conhece, e se alguém chegar pra você e falar alguma coisa de mim, ou ao contrário, eu te conheço, alguém chega pra mim e vem falar de você, se for alguma coisa que não gostou em você, eu falo, vai falar pra ela, porque às vezes ela não notou. E não pra mim. E não falar pra você. O que você tem a ver? Porque vira fofoca, né? É. As pessoas que não falam pra pessoa e vai falar pra outras, vira fofoca. Então, primeiro fala pra ela, depois você pode falar pra quem você quiser. Se você falar pra pessoa primeiro. Porque a pessoa vai chegar e falar assim, fulana falou isso. Não, ela falou comigo antes. A pessoa racha a cara, né? Racha a cara. Mas é mais fácil falar pros outros, né? Infelizmente. Você ganhou um prêmio, né? Ganhei uns. Qual o mais importante? Não, então vamos lá. Qual é a sensação de ser premiada, né, num meio tão... Como era masculino e hoje as mulheres, como é que é isso? O que você sente? Eu sinto a valorização, sabe? A valorização daquilo que você faz. Prêmio. Eu agora recebi um cargo na maior empresa de pesquisa do mundo, que é a Embrapa, que é reconhecida mundialmente, que transformou o nosso país. Nosso país era importador de alimentos, hoje ele é o maior exportador, garante, né, a nossa alimentação aí, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Se precisar, nós vamos ter, né? O tanto que a gente aumentou em produção no mesmo espaço. E você agora está... Eu sou conselheira da Embrapa Territorial e foi uma honra muito grande esse convite e tá lá, né? E eu tenho certeza que eu vou aprender muito ainda com eles, mas eu espero contribuir também, né? A gente precisa levar as nossas dores e os nossos desafios para esse tipo de empresa que faz esse trabalho tão lindo, para que eles melhorem ainda mais a nossa produção. Parabéns. Agora, você estudou muito, né? Estudo. Estudou e estuda. Você não chegou aqui por sorte. Foi por muito trabalho, muito estudo, muito envolvimento. E uma coisa que eu falo para as pessoas, tudo, como tem Deus e Nossa Senhora e a luz que me ilumina, que eu nunca fiz nada pensando em colher, eu vou fazer isso porque eu vou ser conselheira da Embrapa, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar um prêmio, eu vou fazer isso aqui porque eles vão me elogiar. Jamais, eu faço porque eu gosto.
É um prazer. Esse é o grande segredo? Esse é o grande segredo. É o prazer de ser útil, de servir e de estar com pessoas que realmente querem crescer. Porque se você quer crescer, você vai usar a minha inspiração para você ir atrás do seu propósito. Não ficar olhando o meu. Vai atrás do seu. Eu ia até te fazer te perguntar se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão desacreditadas, pequenas agora, se sentindo, o que você diria? Eu acho que é isso, né? É isso. É parar de olhar para o outro e fazer a sua parte. Ver qual é seu propósito, dar uma paradinha, sabe? Sabe o tempo, assim, um pouquinho? Eu falo de manhã. Não tem coisa melhor do que você fazer aquela limpeza mental de manhã, que você acorda assim, você acabou de sair de um sono e pensa, fala assim, qual é o meu propósito hoje? Entendeu? E eu faço muito isso e eu busco na Bíblia, porque ele deixou ela para nos guiar e ela me guia. Amém também, eu leio também. Eu leio. E aí, sempre tem um propósito, né? Você vai, eu repito sempre, nunca nós vamos agradar todo mundo, mas faça alguma coisa, não fica esperando, não. Vai atrás. Perfeito. Sabe? Porque enquanto você está preocupado com o outro, você está deixando de pensar no seu projeto. E o tempo vai passando. E o tempo passa. Muito bom. Vem cá, nosso tempo está terminando. Eu queria saber a sua maior virada de chave. A sua grande, pensa na sua vida, pode ser pessoal, pode ser profissional, a sua grande virada de chave. Pessoal e muito importante para todas as pessoas, não só para as mulheres do agro, para você, para o Eduardo que está aqui. Para de preocupar com o que os outros pensam de você. Essa foi a sua virada de chave? Minha virada de chave. O dia que você... Eu tinha 23 anos. 23 anos. O que eu falei para você de o problema é seu, vem buscar, entendeu? É essa virada de chave que eu fiz na minha vida lá com 23 anos, que o meu primo, ele chama Ayrton, ele chegou para mim e falou assim, fulano tá falando mal de você, mas eu vou te ensinar uma coisa. E ele me ensinou isso. E eu tenho isso na minha mente desde esse dia. A gente estava na porta da igreja, que a gente era do curso de oração. Ele falou assim, só que eu vou te ensinar uma coisa. O que os outros falar de você, não ouça. Alguém chegou, fulano falou não sei o que de você, fulano não gosta de você, fulano... Problema deles, não é seu. E depois que eu sozinha, porque minha mãe já tinha falecido, eu morava sozinha, e esse meu primo foi assim, meu parceiro, ele é primo do meu marido, de dentro da nossa casa, eu vou para lá agora nas férias em julho, vou ficar lá com eles um pouco. O dia que ele me falou isso, eu parei de me preocupar com isso. Porque às vezes eu chorava, sabe? Eu era jovem e era da igreja e assim, eu gostava de cantar, eu gostava de fazer tudo na igreja. Eu sempre fui de fazer muita coisa, né? De me doar, meu tempo, o que eu puder ajudar, sempre fui assim. E aí ele pegou e falou que essa pessoa tinha falado, e ele falou assim pra mim, mas eu vou te ensinar uma coisa. Não liga pro que ele falou. Isso diz respeito a ele. Então, perfeito. Isso, Monique, se você for viver conforme as pessoas querem que você viva, você deixa de viver a sua vida e vai viver a dos outros. E quando você não faz o que você quer, geralmente você vira uma peça na mão do jogo. Um fantoche na mão do jogo, ali no jogo das outras pessoas. Os outros né? fazem o que eles querem. Exatamente, com você. Que lindo. E eu falo isso para as mulheres, não só para as mulheres, mas eu falo no geral. Não deixe as pessoas te manipularem. Não deixe. Se a pessoa te falar alguma coisa de alguém, vai lá na pessoa. Vai lá, pergunta para ela, fala, ó, fulano falou isso de você para mim. É verdade? Se diz respeito a ela. Porque também se não diz respeito a ela, não tem nada com isso também. Sim, perfeito. Vem cá, eu trouxe um presente para você. Ah, eu tava esperando. Eu trouxe um presente para você. Enquanto eu agradeço aqui meus... Bom, antes da gente terminar, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui? Algum recado, alguma mensagem? Que eu gosto Pode ser do meu... Pode ser o que você quiser. Bom, gente, ó, eu sou muito orgulhosa do meu trabalho. Eu tenho um orgulho imenso do meu marido, que ele é meu parceiro, que ele me apoia em tudo. Eu só tô aqui porque ele me apoia. Então, eu quero agradecer ele, a minha filha, a minha família.
e falar assim, ó, eu tenho 3 certificações dentro da minha fazenda, que é o maior orgulho que eu consegui em 5 anos de trabalho, que ninguém precisa ir lá ver eu trabalhando, mas pode ir lá ver o resultado que tá lá para todo mundo ver. E eu tenho muito orgulho disso, e o maior orgulho agora foi estar dentro dessa empresa de pesquisa brasileira, reconhecida no mundo inteiro, que trouxe a abundância dos alimentos para a mesa do Brasil. Hoje nós somos exportadores graças a eles. E eu estou orgulhosa de fazer parte de tudo isso e desse setor maravilhoso que é alimentar pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Monique. Peraí, enquanto eu agradeço, gente, olha, obrigada. Nossa, eu tenho até certeza. Tem. Eu tenho certeza que vocês ficaram inspiradas. Meu agradecimento, Investe Smart XP, A Sacada, Clube Car Service, Qualiótica Carioca. Gente, obrigada por estar comigo, e Sônia. Que Deus te abençoe. Ai, obrigada, que você viu? continue com a tua jornada linda, Obrigada. tanto no agro quanto com as mulheres, empoderando, Obrigada. mostrando quanto que a gente pode tudo que a gente quiser. Tudo que a gente quiser. Amém. E aonde a gente quiser. Amém. Né? Obrigada. E eu tô muito orgulhosa de estar aqui nessa empresa, que faz parte da empresa, que eu tô lá junto com a Fátima. No Investe Smart XP, vários escritórios. E ontem eu estava lá na XP de São Paulo. Maravilhoso. Né? Então, estamos em casa. A XP Estamos em casa. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, obrigada. Nossa.